13 de julho, domingo. Muito obrigado por estar aqui nesse canal no YouTube. O meu nome é Leonel, para aqueles que não me conhecem. Desejo que você tenha tido aí uma excelente semana. Vamos então fazer o estudo hoje, pessoal, do gráfico do índice Bovespa e desses papéis nessa sequência. Vale 3, Petri 4, CSN, CSN Mineração. São gráficos que eu quero estudar para vocês, né? E temos 4 pedidos aí para a gente também estudar, que é a Pomo 4, a MDNE3, né, uma construtora, Moura do B, e a direcional DIR R3. Vamos então olhar primeiramente o gráfico do índice Bovespa, índice que passou aí por uma volatilidade enorme durante a semana, em função do tarifaço de Trump. E vamos ver então como é que está se comportando aqui o índice Bovespa. O que a gente observa primeiramente? Lembrando que essas médias que eu estou utilizando aqui, pessoal, são médias de 9 e 21. 21 é a mais forte, 9 é a mais fraquinha, né? Mais fina. São médias simples, tá? Eu também ressalto que esse vídeo ele não é recomendação, nem de compra, nem de venda. Só quem pode recomendar é analista certificado para isso ou um profissional do mercado financeiro certificado para isso, certo? Então, o que eu falar aqui tem o propósito, o objetivo educacional, compartilhar conhecimentos técnicos com vocês, tá? O índice Bovespa, ele vinha fazendo zigue-zagues para cima, tá? O que era um movimento importante, fazendo novas máximas. Agora o índice está fazendo zigue-zagues para baixo, tá? Como é que a gente observa esses zigue-zagues? Coloca no gráfico lá de 60 minutos, no gráfico intradiário, né, de 60 minutos, gráfico de hora em hora, e a gente já vai ver o índice fazendo aqui os zigue-zagues para baixo, tá? Vamos pular para o gráfico diário de novo. Lembrando que o gráfico zigue-zagues para baixo sinaliza ali uma tendência de baixa, tá, pessoal? Pelo menos de curto prazo. Então, nós já temos no curto prazo, no curtíssimo prazo, olhando aí os últimos candles, uma tendência de baixa. Vejam que o volume aumenta, tá? Então, isso sinaliza também um aumento da força vendedora, certo? As médias ligeiramente inclinadas aqui para baixo, tá? Então, a situação que do gráfico que era muito positiva, ela já se inverte olhando o curtíssimo prazo, ok? Bom, o que nós temos que olhar aí na próxima semana? Nós temos que olhar se o índice Bovespa vai romper, tá, esse nível aqui, ó, esses níveis de suporte aqui. Vejam que nós temos suportes aqui relevantes nessa faixa ali dos 136 mil pontos, 135.500 por ali, tá? Vamos ver exatamente quais são esses pontos. A mínima de sexta-feira é um ponto de suporte, ou seja, 135.528 é suporte, depois a faixa ali dos 135.564 também é suporte, a mínima lá do dia 9 de junho também é suporte, 134.118, tá? E coincidentemente todos esses fundos aí que o Ibovespa respeitou desde o fim de maio para cá, também tem um topo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tem um topo aqui, deixado ali um topinho lá do final de abril, né? Onde a máxima foi ali 136.149, também é um ponto de suporte. Topo rompido vira suporte, tá? Agora, se o índice voltar a subir, pessoal, onde é que ele encontra resistência? Primeira resistência, na minha opinião, é a média de 21, a resistência mais importante que tem. Como o preço agora está abaixo da média, né? Então, se voltar a subir, 138.154 é resistência, tá? Se voltar a subir um pouco mais, com um pouco mais de força, 138.800, tá? É um ponto também de resistência. A tendência é tocar nas resistências e voltar a cair, tá? Por quê? Porque resistência é um ponto no gráfico, é uma região no gráfico, onde os vendedores ganham força, tá? O ideal é que o índice encontre uma resistência, faça um recuo e volte a subir com força e com volume aqui embaixo, sustentando, aumentando, né? Se o índice voltar a subir com força, tá? Então, o que nós gostaríamos de ver no gráfico, nas próximas semanas, é esse sinal aqui no gráfico, né? Esse N aqui para cima, tá? Um pivô de alta.
Por enquanto não há sinal à vista disso ainda, tá? Como eu mencionei para vocês, se o índice volta a subir, encontra resistência, cai fazendo um fundo maior que o anterior, aí nós temos zigue-zagues para baixo, né? Tá? Isso aí é uma clara tendência aí de baixa, tá? Seguimos acompanhando o índice Bovespa. O outro candle que pode fazer com que o índice reverta essa tendência de curtíssimo prazo de baixa é esse candle aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Um maroboso ou um marobozu, como queiram, né? Um candle de forte alta, sem sombras ou com poucas sombras, com volume alto. Aí também pode sinalizar uma reversão da tendência, tá? Enquanto tiver essas notícias negativas do Trump aí voltando com seu tarifaço, mirando o Brasil, incertezas à vista, né? O mercado ele não gosta de incerteza, então ele devolve aí os ganhos, o índice vem fazendo uma correção. Essa correção a gente observa aqui no gráfico semanal, tá? Aqui é o gráfico semanal, lembrando que aqui eu também estou operando com as médias simples, né? Tanto a de 21 quanto a de 9. Então, no gráfico semanal, pessoal, vamos facilitar o nosso estudo aqui, vamos tornar mais simples as coisas. O gráfico semanal, para mim, a gente tem praticamente ficado dentro dessa banda aqui de preço, né? Quase que uma lateralização, tá? Na região da média de 21. Mas observem que nós perdemos a média de 21 na semana que passou com esse candle de forte baixa aqui, né? De 3,7%. O volume na semana ligeiramente maior. Vamos acompanhar se o índice fizer novas baixas com esse volume aumentando, tá? Significa que a força vendedora se torna aí dominante, tá? Bom, aqui nós temos como principal resistência qual? Média, a máxima histórica, né? 141 mil pontos, 563, 141,563 é a máxima histórica, é a resistência principal a ser rompida. Tá, lá em cima, né? Antes tem resistências? Tem. Agora nós temos a resistência da média de 9. Cruzou para baixo dela, agora a média resistência, média de 9, né? No gráfico semanal, 137,678 é uma resistência imediata. Toca ali, tende a cair. Tá? Aqui eu também observo no gráfico uma região de suporte muito relevante, né, para o índice. Vamos ver se consegue encontrar suporte, se para de cair aqui, né? Nessa faixa que vai ali dos 136,200 até os 135,500 por ali, tá? É uma barreira importante. A questão é, será que vai encontrar suporte? Não encontrando suporte ali, na minha opinião, o próximo suporte aqui nessa faixa dos 134 mil pontos por ali, né? 134,100. E a outra na média de 21, no gráfico semanal, média de 21 está em 133,234. Ali é um ponto também tecnicamente de suporte, caso venha a cair com mais força. Ok? De imediato, o gráfico da Vale. Vale 3. Olha, gente, o gráfico da Vale no semanal, ele é um gráfico que é interessante, destoa aí da maior parte dos papéis da carteira do índice, né? Enquanto a maior parte dos papéis vem fazendo uma correção, ou até mesmo invertendo a tendência, aqui o da Vale vem tentando romper uma região de longo prazo, dá para dizer, né? Porque começou isso lá em abril, né, deste ano. Uma região de resistência que começou lá em abril. Vamos botar aqui, ó, um pouquinho mais em cima aqui. Só que uma barreira que o índice Bovespa, desculpem, a Vale 3 não consegue romper. Vale 3 no semanal não consegue romper essa faixa dos R$56, tá? Mais uma vez na semana aí que encerrou, né? Chegou até a romper, mas voltou, fechou abaixo. Fechou precisamente ali em R$56. Fechou em 56, exatamente 56. Então vamos ver se a Vale consegue fazer isso aqui, ó, deixar um candle de fechamento com volume alto acima dos R$56. Lembrando que rompendo 56, tecnicamente tem resistências, logo ali em cima, né? 56,22 naquela faixa, depois naquela faixa dos 56,44 também tem resistência, depois uma outra resistência imediata, 57,12. Então tem várias resistênciazinhas aí para Vale romper no curto prazo,
O fato é que o gráfico é um gráfico com uma tendência de alta, né, iniciada ali no final do mês de junho, né? Porque os fundos são cada vez mais fundos. Os fundos são cada vez mais altos, né? Olha aqui, ó, fundo cada vez mais alto que o anterior, tá? A média de 9 tem sido um ponto de suporte nesse tempo gráfico, né? No semanal da Vale 3. Então, olha aqui, ó, tocou na média de 9, tocou aqui na média de 9, ó, já volta a subir. Então, média de 9 é suporte. Suporte está onde neste momento? Em 54,79. É um suporte imediato, tá? Da Vale 3. Certo, pessoal? Vamos olhar o diário. Esse aqui já é o diário, né? Esse aqui já é o diário. Desculpem, eu estava olhando o gráfico diário da Vale 3, não era o semanal. Bom, vamos lá. Vamos seguindo aqui o nosso estudo. Desculpem aí, domingo, cabecinha mais lenta, né? Mas eu tenho certeza que vocês me entendem, né, pessoal? Vamos fazer então aqui o gráfico. Vamos olhar o gráfico semanal. Agora sim, o semanal da Vale 3, né? Aqui no semanal, ó, nós temos 3 semanas de alta, tá? A média móvel de 9 inclina para cima, de 21 levemente inclinada para cima, né? Nesse tempo gráfico, resistência principal lá em 58,46. Por quê? Porque lá tem um topo anterior, ó. Aqui, ó, tem esse topo deixado ali em abril, agora ele serve aqui como resistência, tá? Então, toca lá, tende a recuar. O que seria interessante para mim na Vale 3 nesse tempo gráfico é uma correção, seja andando de lado ou seja caindo mesmo, tá? E depois eu gostaria de ver a Vale 3 subindo numa onda 3 para cima, num pivô de alta. Aí ficaria muito bonito, né, gente? Aí a Vale ficaria bonita mesmo, né? Um gráfico muito bonito. Neste momento, ele começa a se afastar das médias, a Vale 3, né, no semanal. Então, isso contempla um risco, né? Será que vale a pena entrar agora? Não seria melhor esperar uma correção de curto prazo aí, né? E essa correção, se vier no semanal, encontra ali em 5,568, suporte, né? Encontra suporte na média de 21, 5,3 com, vamos ver aqui a média de 21, R$ 54,05, tá? São pontos de suporte da Vale 3 no semanal. Quero voltar no diário de novo, pessoal, só para deixar claro então aqui, né, para não ficar dúvidas. A Vale, na minha opinião, começa a encontrar forte resistência nessa faixa dos R$ 56,00 para cima, tá? E o que eu gostaria de ver aqui é um candle de forte alta ou vários candles rompendo essa barreirazinha dos 56, 56,44, R$ 57,00 e o volume aumentando, tá? Feito o nosso estudo aqui da Vale, lembrando que a Vale 3 no diário encontra suporte imediato em 54,79, que é por onde passa a média de 9 períodos. Vamos olhar o gráfico da Petri 4. Petroleira estatal, Petri 4. Petri 4, pessoal, está praticamente consolidada aqui perto das médias, ok? O que eu quero ver a Petri 4 fazer? As ações preferenciais, tá? Que são um pouquinho mais líquidas que as ordinárias, né? Olha aqui, eu queria ver a Petri 4 deixando um candle acima da faixa dos 32,70. Acima de 32,70. Tá? Tem que romper R$ 32,70 no diário Petri 4. E lembrando que logo ali em cima, R$ 33,00. Com 34 já encontra resistência. Aqui em cima é uma resistência. Tá? Isso não é uma resistência qualquer. Por quê? Porque é uma resistência que vem desde o começo de abril, tá? Quando a Petri 4 caiu com força, deixou um gap, tá? no gráfico, um buraco ali, uma diferença de preço de fechamento para abertura no dia seguinte, um gap, né? E desde então a Petri 4 não conseguiu voltar ainda àquele patamar ali de preço de R$ 33,34. Então, se ela romper aqui uma resistência imediata em 32,70, ela já encontra ali em cima
uma outra resistência, né? Aqui, ó. Tá? Então, o que eu gostaria também de ver a Petri 4 fazer é romper R$ 33,34 no gráfico diário. Tá? E esse rompimento tem que ser feito com aumento de volume. E olhem aqui o volume da Petri 4, né, gente? Olha aqui o volume, né? O volume ele cai bruscamente. Tá? Esse volume tem que melhorar, né? A gente sempre trabalha olhando os candles e o movimento de volume, tá? Vamos ver aqui, gente, o gráfico da... Não é um gráfico ruim, tá? Não é ruim, mas ele também não é assim um gráfico excelente. Neste momento consolidado, dentro de consolidação, aqui no curto prazo não se compra nem se vende, porque não tem tendência definida, né? No gráfico semanal, pode vir a ficar... pode vir a montar uma estrutura aqui muito interessante, tá? Muito boa, por sinal. Observem comigo, vamos lá, vamos pensar aqui em hipótese. Seria isso aqui uma perna de alta no semanal, tá? Seria isso aqui uma perna de baixa? Será que a Petri 4 estaria montando aqui uma perna de alta, uma onda 3 para cima, que vai fazer isso aqui, tá? Fica aí para vocês avaliarem, tá? Neste momento há uma grande interrogação se vai fazer, mas a gente tem que pensar em hipótese para que, se acontecer, a gente já sabe o que fazer, né? Então, tecnicamente, se a Petri 4, tá, romper R$ 33,34, romper essa resistência aqui, ó, tá? Se romper isso aqui, o papel fica graficamente interessante, mas tem que deixar um candle de fechamento acima de R$ 33,34 e o volume tem que estar alto ou crescente, tá? Certo, pessoal? Então fica aí para vocês avaliarem, né? Tirarem as próprias conclusões de vocês. Nesse tempo gráfico semanal, até o momento, o gráfico ainda não é um gráfico bom, excelente ou ótimo, mas ele pode vir a ficar, porque pode estar armando um eixo de alta, um eixo aqui que vai sustentar toda uma nova alta, né? Um pivô, tá? Vejam que conseguiu fechar acima da média, né? Média de 21 no semanal, que está em R$ 32,08, ali um ponto de suporte. Ok, vamos ver então os outros papéis que nós temos aí para olhar. Vamos ver aqui, eu deixei aqui também a CSN e a CMIN 3. As commodities metálicas, com toda essa confusão aí tarifária causada pelo Trump, né? Tá mais para caos isso aí, né? O mercado fez meio que vistas grossas para isso aí e olhou mais para algumas informações vindas da China. Daí a Vale ter subido, né? Possíveis estímulos, na volta ao radar do mercado, possíveis novos estímulos na China. E algumas outras informações que fizeram também as commodities metálicas, né, os produtos das siderúrgicas subirem, né, Gerdau subiu, os Minas também subiu um pouco. E o gráfico da CSN, ele me chama a atenção porque, e veja, ele consegue, o ativo, né, sobe, cruza para cima da média, ó. Esse aqui é o diário da CSNA3, depois ele faz um teste de fundo, tá? Aí ele consolida aqui, né, consolidou um pouquinho, o fato é que ele voltou a subir com força, tá? E na minha opinião, se romper a máxima de sexta-feira, pode vir a ficar um gráfico interessante, desde que o volume também aumente. O volume tem que estar aumentando ou crescente. Qual é a máxima que tem que romper? R$ 8,47. Tem que romper esse topinho aqui, ó. Tá? Topinho ali do dia 10 de julho. Tá? Mas isso, gente, não pode ser aquele rompimento entre 10 e 11 horas, que é quando tem muito novato no mercado e os preços vão lá para cima, depois voltam, tem muita volatilidade, né? Os profissionais entram no mercado ali a partir das 11, né? Tem que ser um candle de fechamento acima de R$ 8,47, tá? Isso no diário, certo? E o volume tem que estar alto, ok? Fica aí para vocês, eu sei que é um papel que tem sofrido muito aí, né, com várias questões, não só o preço do minério, mas também temas corporativos, tem
essa disputa aí, essa questão judicial aí sobre a participação na Uzi Minas, né, que tem prejudicado o desempenho dos ativos, né, e esse foi um dos papéis que mais caíram aí desde março na nossa bolsa, né. Quero ver o semanal rapidamente. No semanal, aqui a situação gráfica ainda não é boa, nós temos apenas um repique. Então, se no gráfico diário a situação pode ficar mais interessante, né, do ponto de vista gráfico, no semanal, não. No semanal contempla o quê? Um risco aqui, porque o papel está fazendo tão somente um repique, né? E esse repique já encontra resistência onde? Na média de 21. Média de 21, que está em R$ 8,24. Ali é resistência. Aliás, tocou na média de 21, né? Desculpem, a média de 9. Média de 9. Tocou na média de 9, que é essa linha azul mais fina, e já parou de subir ali na semana que encerrou. Então a outra resistência, se continuar subindo, está na média de 21, aí sim, né? R$ 8,72. Tá? Então aqui nós temos tão somente um repique. E a gente não, eu particularmente não gosto muito de repique, eu sei que alguns de vocês gostam. Eu gosto de operar pivô de alta, então teria que esperar o papel repicar, testar a fundo e depois voltar a subir numa perna de alta. Tá? No semanal nós não temos uma configuração gráfica assim tão boa, mas no diário tem. Então, para quem quiser avaliar que vale fazer uma operação aqui, teria que ter um manejo de risco aí na carteira, né? Certo? Tá? Não dá para entrar violentamente, né? Aliás, o mercado ele tem um momento mais para se observar, porque momentos de correção são momentos importantes, principalmente no mercado que estava fazendo novas máximas, né? Teria de haver uma correção, né? Então, essa correção está aí, é importante para a gente ficar observando, né? E eu quero ver também a Semin 3, assim como eu olhei a Vale 3, vamos olhar uma outra mineradora aqui, Semin 3. Muita gente gosta de tradear a Semin 3, né? A Semin 3, para mim, numa frase, né? O papel fica bom somente se romper R$ 5,31, máxima do dia 4 de julho, tá? Significa o quê? Significa que o papel volta a subir, rompe resistência, tá? E aí ele teria 5,42 como possível resistência, 5,52 Semin no diário, certo? O minério tem que ajudar, né? Minério de ferro. E o papel tem uma configuração gráfica aqui que pode vir a ficar boa, né? Olha aqui, ó. Sobe, testa fundo e para sobre a média de 21. Ou seja, para num suporte importante ali na faixa dos R$ 5. E começa a subir de novo. Uma certa dificuldade, volume aqui baixinho, né? Esse volume tem que aumentar. Vamos ver se o papel então consegue romper R$ 5,31. Mas o rompimento ele tem que ser um candle de fechamento, tá, pessoal? Candle de fechamento e com volume alto. Alto ou crescente. Certo? Fica aí então para vocês avaliarem. Vamos dar uma olhadinha no semanal. Semanal também igual o gráfico da CSN, a siderúrgica. Apenas no momento fazendo um repique. Aqui no semanal a situação não é uma situação tão boa assim, não é um gráfico tão bom assim quanto o do diário, né? Tá? Então, isso, para quem quiser fazer uma operação lá no diário, aqui no semanal tem que ter cautela, tem que tomar cuidado, porque logo ali em cima tem resistência, né? Ó, resistência da média de 21, R$ 5,40. Então, mais um papel, fica aí para vocês fazerem a sua avaliação, lembrando que tudo que eu falar aqui, por favor, não entendam como recomendação, certo, pessoal? É sempre importante ressaltar isso. Então, agora eu vou fazer aqui alguns estudos que foram pedidos, tá? Entendam como estudo, por favor, tirem as suas próprias conclusões, consultem o seu consultor aí especializado para isso, tá? Eu vou ver primeiramente o Pomo 4, depois a Moura do B, Pomo 4, Pomo 4. Aqui na tela está a Pomo 4, aqui está o gráfico semanal da Pomo 4. Gente, a Pomo 4, claramente o ponto de entrada, o timing de entrada foi aqui, ó. Lá no começo de junho, né, quando rompeu aquela faixa do 7,30. Vejam aqui comigo, o papel sobe, consolida,
tá? E depois rompe a consolidação. Então, entrar agora estaria fora de timing. Vejam que o papel está um pouquinho afastado das médias. Isso contempla um risco para quem gosta de fazer um adequado manejo do risco, tá? Então, gente, o ideal seria esperar o papel fazer uma correção, tá? Sinaliza aqui no gráfico que já começou a fazer uma correção de curto prazo, né? Vamos ver se ele consolida ou se ele cai, né? Ou se ele vem até 7,92, 7,84, né? De repente até a média aqui de 21, a média de 9, né? R$ 7,53. Vamos ver se ele faz uma realização. Tá? Aí, após uma realização, se ele voltar a subir, se o ativo voltar a subir e romper R$ 8,46, pode vir a ficar interessante, tá? Mas antes teria que realizar. E lembrando que a Pomo 4 no semanal está numa região aqui de resistência importante, que o papel tenta romper desde dezembro do ano passado, né, naquela faixa ali dos R$ 8,00 com 8,30 por ali, né? E não consegue. Vejam que na semana que passou rompeu 8,30, mas voltou, né? Tá? Fechou em R$ 8,02. Tá? Então, o papel, na minha opinião, tem que romper 8,46 ou 8,30, também é uma possibilidade. E, se fizer isso, ele tende a buscar de novo o topo lá de novembro do ano passado em R$ 9,17. Certo? Tá? Isso é no semanal. E no diário? Bom, no diário, vamos dar uma limpada aqui nesse gráfico. Limpa aqui. Vamos limpar aqui também. Vamos arrumar aqui. No diário, pessoal, o ativo está numa clara tendência de alta, iniciada ali em abril, né? Vejam que o papel vem fazendo uma reversão da tendência. Então, a Pomo 4 começou a subir ali na metade do ano passado, de 2024, subiu, fez novas máximas, R$ 9,18, né, 9,20, ali no mês de novembro. Desde então começou a inverter a tendência, caindo, tá? Em abril deste ano o papel começa de novo a subir e fogueteia, né, sobe forte para cima aqui, tá? Esse ativo, ele perdeu aí a média, o suporte da média de 9 períodos, que era um suporte importante para Pomo 4 desde maio deste ano. Vejam que encontrava suporte, até ficava um pouquinho abaixo, mas a maior parte das vezes se sustentava acima da média de 9, né? Perdeu esse suporte na semana aí que encerrou, e agora, gente, a média de 9, nesse caso aqui, é uma resistência imediata. R$ 8,08 é resistência, tem que romper. Rompendo, próxima resistência, 8,30. Rompendo 8,30, próxima resistência, 8,46. Então, é por isso que eu gostaria de ver o ativo rompendo todas essas resistências para depois se pensar numa operação. Tá? Suporte imediato da média de 9 períodos, a média de 21 períodos, né? Em R$ 7,86. Lembrando que se o ativo voltar a subir e romper essas resistências que eu mencionei, né? Tem que ser com o quê? Com o volume dando sustentação a essa alta. Cuidado com os falsos rompimentos. O mercado está com uma volatilidade extra em função de muitas incertezas, né? Incertezas sempre existem, mas aí vem o Trump e traz mais incertezas, tá? E isso torna o mercado mais avesso a risco, então a gente vê uma volatilidade extra. Volatilidade sempre existe também e a gente gosta dela. O problema é que quando ela tem uma volatilidade adicional, isso pode tirar você de uma operação, vai lá, come o stop e depois o papel volta a subir. Então, o ideal é sempre olhar o volume. O volume está alto, está crescente, tá? Antes de fazer qualquer operação, tá? Bom, fica aí então para você avaliar, certo? Pomo 4 fazendo uma correção com força até a média de 21, e agora resta a pergunta: vai respeitar o suporte de R$ 7,86 e vai voltar a subir, ou vai fazer um zigue-zague para baixo, tá?
tem que encontrar, tem que respeitar o suporte da média de 21. Isso é muito importante para Pomo. A construtora Moura do B, eu não sei se a pronúncia é exatamente do B, tá? Se alguém souber aí, por favor, pode me corrigir, né? É uma construtora com forte atuação no Nordeste, né? A gente observa que essa construtora, ela não está na carteira teórica do índice, né? Quem está lá é a Direcional, que a gente já olha daqui a pouquinho. A Direcional, MRV, Cirela. Mas o que a gente observa? Que a Moura do B, olhem aqui embaixo, ó, o gráfico do volume. O volume dela vem aumentando. Tá? Isso é muito importante. Não sei quais são os motivos, porque eu quase não acompanho a Moura, né? Eu até dei uma olhada na prévia operacional dela, mas não, que foi divulgada aí dias atrás, né? Mas não acompanho muito o gráfico, tá? Não é um gráfico ruim. Clara tendência de alta desse gráfico, né? Iniciada lá em janeiro deste ano. Pulou de 10 e foi para 20, 24, né? Uma alta muito forte, é um ativo muito bom. A pessoa que sugeriu aqui para a gente olhar, né? Agradeço, né? Porque é um ativo muito de boa qualidade, pelo menos pelo gráfico que a gente está vendo aqui, né? Certo? Fez uma correção relevante, olha aqui, ó, ali do dia em junho, tá? Era importante essa correção, sim. Cruzou para baixo da média, mas conseguiu se recuperar. Tem até um pivôzinho aqui de alta, né? Olha aqui, ó. Sobe, testa fundo e volta a subir. Ondinha 3 para cima, né? E agora vem num zigue-zague aqui para cima, ó. Cai, volta a subir e rompe o quê? Rompe uma resistência importante ali de 11 de junho, né? Será que é máxima histórica do papel? Vamos ver aqui. Me parece que sim, né? Rompeu uma máxima histórica. Vamos ver, vamos botar isso aqui no semanal. Semanal. O meu gráfico não mostra aqui de 2020 para trás, né? Mas me parece que sim. Vamos pular pro diário de novo. Rompe uma resistência importante, né? Ali em R$ 23,85. Aí quando rompe, pessoal, o ativo, não sei se foi a prévia operacional, o que foi, né? Enfim, algum motivo aí, macro de repente, juros futuros, né? Impactaram, volta de novo a fazer uma correção com força, né? E respeitou a média de 21 períodos. Tecnicamente tem um suporte em 22,78, média suporte da média de 21 períodos. Vejam que cruzou para baixo da média de 9. Então a média de 9 agora, tecnicamente, é uma resistência. 23,74 é uma resistência. Tem que romper 23,74. E tem que romper R$ 24,77 para a gente afirmar com certeza que o papel vai retomar a sua longa tendência de alta. Veja que tem uma tendência de alta longa, né, de longo prazo, tá? Gente, então para você que solicitou esse papel, né, tem que ver se o papel vai conseguir romper a resistência da média de 9, tem que ver se ele vai romper essa resistência com volume crescente ou alto como estava antes, tá? E o que eu gostaria de ver o ativo é fazendo isso aqui, ó. Vamos lá. O que eu gostaria de ver o ativo é fazendo subindo, rompendo resistência, sente resistência, testa fundo e volta a subir. Assim como fez mais ou menos aqui, ó. Tá? Montasse essa estrutura no gráfico, esse N para cima, certo? Aí ficaria um ativo bem interessante, tá? Com o volume acompanhando, ok? Com o volume subindo toda vez que o candle for de alta. Quero ver aqui no semanal. No semanal, gente, esse ativo teve uma compra muito, muito legal mesmo aqui, ó. Tá? Em R$13, né? Isso foi lá no mês de março deste ano, tá? Agora, o ativo está um pouco longe da média de 21. Então, aqui no semanal tem um pouco de risco,
Tá? Qual é o risco, né? Para quem faz um adequado manejo do risco, a gente não compra quando está afastado da média, a gente compra quando está perto da média. Então aqui seria desejável que o ativo ficasse mais tempo corrigindo, seja lateralizando ou seja caindo. Seja uma correção no tempo, né, lateralizando, ou seja caindo mesmo, se aproximando da média. Nesse tempo gráfico, a média de 9 está em R$ 21,62. Então, R$ 21,62 é um ponto de suporte. O ideal seria que ele recuasse para perto dessa região, né, de R$ 21,62 por ali, e depois tomasse fôlego e voltasse a subir. Tá? Mais ou menos como fez aqui, né? Olha aqui, ó. Lá no começo de junho estava afastado da média. Veio uma correção, se aproximou da média de 9 e voltou a subir, depois deixou um candle semanal de 9,54% de alta. Tá? Então, para quem quer muito comprar esse papel, dá uma olhada também no semanal, fica de olho, porque às vezes o gráfico semanal ele impede o diário de subir, porque quem gosta de comprar para um prazo médio, longo, ele está esperando voltar até a média de 21, então ele não compra. Então o conjunto dos investidores tem que entrar no papel e às vezes o investidor de longo prazo, né, entra com capital maior, né? Então às vezes por causa do semanal, que não dá condições de entrada, o diário não avança muito, certo? Fica dando aqueles pulinhos de galinha, né? Tá? Mas é um gráfico muito interessante para se colocar no radar, viu? A Moro do B. Construtora, né? E outra construtora também foi pedido aqui para nós estudarmos, né? Que é a Direcional. Essa está no índice Bovespa, também divulgou prévia operacional aí durante a semana. Tá? A mesma coisa, né, gente? Esse papel está numa tendência de alta aí, longa, né? Iniciada lá em janeiro, fez um recuo importante ali no mês de março até a média de 21 e depois só subiu de novo, tá? Média de 21 tem sido um importante suporte aqui, ó. Toda vez que toca na média de 21, volta a subir, tá? E agora ela recua para baixo da média de 21. Aqui, portanto, por causa dessa questão aqui, cruzou para baixo da média de 21, eu não vejo compras no ativo neste momento, tá? Mas você faça a sua avaliação conforme o seu perfil de risco e a metodologia que você usa, tá? Então, nós temos que ver se essa correção aqui vai parar por aqui, tá? Se ele vai encontrar um suporte, e tecnicamente ele tem suporte aqui em R$ 39,00, 39,08 por ali, né? 39,10. Depois tem outro suporte relevante mais embaixo lá em 37,38. A questão é, vai parar essa correção por aqui? O papel está passando por uma correção no momento, tá? E o ideal é que você, após essa correção, avalie, né, se o ativo vai ficar graficamente bom, principalmente cruzando. Ele vai ter que cruzar para cima da média de 21 de novo. Tá? Média de 21 agora vira o quê? Vira resistência imediata, né? 40,11 é resistência. Tem resistência também onde? Média de 9, 40,48. Então são duas resistências que o ativo tem que romper. Rompendo, tá? Fazendo um teste de fundo e depois voltando a subir com aumento de volume, aí você avalia. Na minha avaliação, não é momento de entrada para operação de swing trading em direcional, DIR 3. Mas essa é a minha opinião, tá? Aqui, ó, no rompimento de R$ 41,50, se o ativo voltar a subir e romper R$ 21,50, desde que o volume esteja alto ou crescente, aí volta a ficar um ativo muito interessante de novo, tá? Mas tudo começa pelo rompimento das médias. Para quem quer muito comprar esse papel, olha isso aí, tá? A primeira tarefa é se o seu ativo vai cruzar para cima das médias de novo. E no semanal, gente, a gente vê a direcional muito esticada, tá? Em relação à média de 21. Em relação à média de 9, essa última queda aí de 3,7% serviu para trazer o ativo até perto serviu para fazer uma correção aqui interessante até, né? A média de 9 tem sido o grande suporte da direcional desde março, ok?
desde março, tá? Se aproximou da média de 9. Então aqui a grande questão é, vai voltar a subir e romper? Acho que é a máxima histórica, né, também, né? É a máxima histórica. A direcional vai romper, a média vai romper, né, vai respeitar o suporte da média de 9 períodos em 38,98 e vai romper a máxima histórica em 41,50 e vai fazer uma nova máxima. Essa é a questão. Rompendo 41,50 sinaliza que vai retomar sua tendência principal de longo prazo e sim, vai fazendo novas máximas. Então aqui o ponto, a questão a ficar de olho é o rompimento daquele topinho ali em cima, né? Tá? Cuidem o volume, tá, pessoal? Para romper lá em cima, tem que ser um candle de fechamento no semanal acima de R$ 41,50 com volume mais alto. O volume tem que estar alto. Se o volume estiver baixo, isso pode ser uma divergência no gráfico e muito cuidado. Ok? Um ativo bom também, né? Bom também, interessante. Parabéns aí por ter compartilhado e observem que a grande compra, né, o timing correto de entrada foi aqui no rompimento, né? Foi ali no mês de junho também, né? Foi no mês de abril, quando rompeu ali a faixa dos 31,30 por ali, né? 31,15. Foi a grande compra do ativo, né? Quem comprou ali teve uma rentabilidade muito boa, está de parabéns, tá? Então, gráfico semanal da direcional, gráfico bonito, vamos ver se rompe máxima histórica. Gráfico diário, não vejo entradas no momento para operação de swing, tem que ficar de olho se o ativo vai fazer um zigue-zague para baixo ou se ele vai voltar a subir e fazer um zigue-zague para cima, se ele vai romper as médias, certo? Olha, por hoje era isso, agradeço muito a gentileza, a atenção aí de vocês, tá? Espero que vocês tenham uma excelente semana, certo, pessoal? E vamos nos ver no próximo final de semana, tá? Qualquer dúvida, por favor, me escrevam aqui no canal no YouTube. Muito obrigado e até o próximo final de semana. Até lá.